Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme da Silva Santos, sou aluno do curso de bacharelado em Física do IFUSP. Eh, Faço trabalho com o Sérgio José Zeri Nunes, que vai falar um pouco mais na frente sobre as aplicações. E o nosso trabalho é sobre simetria e leis de conservação de sistemas contínuos, do curso de Mecânica 1. Para começar a falar um pouco sobre simetria e conservação, a gente vai citar um pouco de Feynman, que no seu livro chamado The Character of Physical Law, ele compara o físico como um jogador que tenta entender as regras de um jogo, né. E pra tentar entender primeiramente, ele tenta, prever os movimentos, a as jogadas do jogo em questão. E essa previsão ela é impossível, né, porque você tem diversas possibilidades que, querendo ou não, você não vai conseguir prever todas. Sendo assim, com o passar do tempo que você, eh, analisa esse jogo, você percebe algumas leis, né, algumas o que a gente pode chamar de regras do jogo. E fazendo um paralelo com as leis de conservação, é mais ou menos desse jeito que funciona, né. Então, as leis de conservação são meio que a regra do jogo da física, né. Então, as leis de conservação são fundamentais, segundo Feynman, para a construção da física, né. Porque aí, com isso, a gente meio que pode prever a física, né. Além disso, a gente vai falar um pouco sobre simetria também. Feynman aponta que algo é simétrico quando, após ações sobre tal coisa, é a coisa ela se parece da mesma maneira que parecia antes, né. Mesmo a gente fazendo várias ações, execuções, sei lá, de atos, eh, sobre essa tal coisa. Então, é assim que ele tenta definir, simetria. Com isso a gente pode dizer que a gente pode dizer que algumas grandezas são conservadas, né. Entre elas a gente pode citar, momento linear, momento angular, energia. Isso significa que há uma invariância em determinado processo em sistema fechado. Então, dizer que uma grandeza é conservada significa que não há variação da mesma no processo. Ou seja, a quantidade que havia no início do processo é igual à quantidade total que haverá no fim. Por exemplo, se eu tiver 2 partículas em movimentos que se colidem e se quebram, o momento linear total desses fragmentos deverá ser mantido, considerando um sistema fechado, né, claro. Então isso quer dizer que uma grandeza é conservada, né. Para falar um pouco de simetria, a gente tem uma frase de Philip T. Anderson, que diz que é apenas um leve exagero dizer que a física é um estudo das simetrias, né, porque muitas das coisas que a gente estuda na física têm a ver com simetria. E então é apenas um leve, né, exagero, dizer que a física é um estudo das simetrias. Mas o que que as simetrias ela elas trazem para a física, né? Elas aprofundam a compreensão da física, então meio que sem o estudo das simetrias ficaria um pouco meio que impossível, compreender a física. E tenta também resolver de maneira simplificada os problemas, né. Então, as simetrias são de extrema importância para o estudo da física. Pode parecer que não, mas o estudo de simetria e leis de conservação pode ser muito atual, né. Como a gente vai apresentar mais na frente, existem, novos estudos e aplicações sobre, simetrias e leis de conservação, como, por exemplo, no uso de tecnologia de informação, enfim. Tem novas descobertas também sobre esses estudos, que a gente vai falar mais um pouco na frente. Falando um pouco sobre o objetivo, o principal objetivo desse trabalho é discutir algumas particularidades e da simetria e conservação em sistemas contínuos, e leis de conservação em sistemas contínuos, em específico, analisar brevemente a dinâmica do oceano. Então, o nosso trabalho é principalmente as aplicações, destinado um pouco sobre o estudo da dinâmica do oceano, né, então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Falando um pouco sobre conservação da massa em sistemas contínuos, eh, em mecânica contínua específica, a massa em um sistema ela pode ser distribuída sobre qualquer região, sobre alguma região, e as posições relativas
das várias partes dessa região podem mudar de maneira contínua, mais mais arbitrariamente, né. Nesse sentido, nós temos condições de analisar o movimento de qualquer fluido. Nós podemos analisar qualquer fluido, nesse caso, vamos analisar o oceano. Utilizando as propriedades de simetria e leis de conservação, a gente pode entender como é feita essa dinâmica desses fluidos, incluindo entendimento, como eu disse, dos oceanos, de mares, rios, lagos, enfim. Então a mecânica dos fluidos, e a conservação da massa é uma propriedade muito importante para a descrição desses sistemas, né. E uma questão importante para a gente entender, o fluxo desses fluidos, a dinâmica desses fluidos, é a questão da variação da posição das partes que fazem parte dessa massa, né, dessa região, como a gente tinha dito antes. Nesse sentido, se a gente adotar um volume arbitrário, sei lá, do oceano, por exemplo, e em um regime de movimentação, no caso esse volume está se movimentando, e adotando que o fluido é incompressível, eh, dif a gente pode analisar, esse escoamento, determinar esse escoamento, eh, através das leis de conservação da massa, né, e através das leis de conservação da massa. Como eu tinha dito antes, né, que eu já tinha mencionado, a chave para a gente caracterizar essas grandezas, está relacionada à simetria do sistema, né, como a gente já tinha visto mais detalhadamente, né. Então, começando essas relações de simetria e leis de conservação, a gente pode fazer um estudo da conservação de energia e do momento, a conservação da energia e do momento angular e linear utilizando a lei de Lagrange, né. Nesse sentido, a gente vai ver, um estudo mais aprofundado sobre essas conservações e, sobre essa conservação do momento angular, linear e da energia, né. Falando um pouco sobre da relação, entre conservação e simetria, em específico teorema de Noether, a gente tem que cada simetria, ela tem uma grandeza, relacionada que é conservada, né. No caso da homogeneidade do tempo, a energia total é conservada, no caso da homogeneidade do espaço, o momento linear é conservado, e num espaço isotrópico, o momento angular é conservado. No caso da homogeneidade do tempo, a lagrangiana é função independente do tempo, né, e a quantidade, conservada é a energia total. Já na homogeneidade do espaço, a lagrangiana é invariante sobre translação, sendo a quantidade conservada, no caso, o momento linear. E já no caso do espaço isotrópico, a lagrangiana é invariante sobre rotação. Então a grandeza conservada é o momento angular. Então, fazendo um pouco sobre a demonstração da conservação do momento linear, a gente vai adotar uma translação infinitesimal, no qual a posição final do corpo é dada por. Então a gente tem que R' é igual a RI mais deltinha RI. No caso, fazendo a derivação de R', que a gente encontra a velocidade, a gente tem que, como a variação é muito infinitesimal e pequena, a gente acaba considerando que a velocidade I' é igual à velocidade I normal, certo? A gente sabe que a variação da Lagrangiana é igual à somatória de del sobre del RI vezes, delta RI mais del L, sobre del VI vezes deltinha VI. Só que como que a gente sabe é que, como é uma translação, a velocidade das partículas dentro do corpo não é alterada. Nesse sentido, deltinha VI, não é considerado,
né? Então a gente fica só com que deltinha L, que é a variação de L, é igual a somatória de del L sobre del RI vezes deltinha RI, né? Nesse sentido, aplicando as equações de Lagrange sobre a lagrangiana, a gente chega aqui, a derivada de del L sobre del RI derivado menos del L sobre del RI é igual a zero. A gente sabe que a derivada de del L sobre del RI derivado é igual a del L sobre del RI derivado, que isso é igual ao momento linear, a derivada do momento linear. Nisso a gente chega na seguinte relação, que epsilon n chapéu, sendo epsilon a quantidade do deslocamento e n um vetor unitário implicando a direção do deslocamento, a gente chega aqui na seguinte relação, né? Epsilon n chapéu vezes a somatória da derivada do momento, que é igual a zero. Sendo assim, a gente pode concordar que, de acordo com aquela relação que a gente viu, a somatória total dos momentos dos PIs, né, que a gente vai falar assim, dos momentos da região que a gente está analisando, é igual a zero. Sendo assim, o momento total, que é igual à soma das derivadas dos momentos de PI, é conservado. Então, o momento total, linear total do sistema é conservado, né? Então, é isso que a gente queria provar. Agora, fazendo a demonstração da conservação da energia, como a gente usa a propriedade da unidade do tempo, isso implica que del L e del T é igual a zero, né? Como a Lagrangiana depende do tempo, como eu já tinha dito, isso implica que a derivada total lagrangiana em relação à coordenada generalizada, que é o Q, é igual à sua derivada parcial, né? Então, a equação de Lagrange fica que del L del Q é igual à derivada de del L del Q ponto. E del L e a derivada da Lagrangiana, a derivada de L em relação ao tempo, é igual a Q ponto. Substituindo isso na equação passada, a gente fica que a derivada de L em relação ao tempo é igual a Q ponto, vezes a derivada do tempo de del L del Q ponto, mais del L del Q ponto vezes Q dois pontos. Isso é igual a derivada em relação ao tempo de Q ponto vezes del L del Q ponto. A última igualdade pode ser verificada aplicando-se a regra do produto. Sendo assim, a gente tem que a derivada em relação ao tempo de L menos Q ponto vezes del L del Q ponto é igual a zero. Essa relação que está dentro do parênteses representa a hamiltoniana H, que para sistemas conservativos representa a energia total do sistema. Dessa forma, resta dizer que foi provada que a conservação de energia para o caso em que a Lagrange é invariante por transformações em referencial do tempo. Então, a gente provou que a energia é conservada. Agora a gente vai falar um pouco sobre as aplicações. Bom dia a todos, bom dia ao professor, bom dia aos colegas. Vamos dar continuidade aqui no nosso trabalho, falando agora das aplicações. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto, vamos dar sequência. Então, vamos falar agora das aplicações, né? E, inicialmente, seria interessante mencionarmos como o tema tem sido, né, muito estudado, né, na atualidade, né? É um tema que vem crescendo, inclusive, as aplicações, especialmente, né, com o uso das ferramentas tecnológicas, né, de tecnologia da informação. E aí nós separamos esse estudo, né, que foi publicado nesse ano, né, agora nesse semestre, do MIT, desses dois estudiosos, onde eles propuseram utilizar machine learning, né, o aprendizado de máquina, para a detecção de simetrias ocultas.
Sabemos que muitas vezes simetrias podem ser difíceis de serem detectadas em alguns tipos de sistemas, e quando detectadas, elas facilitam muito, né, a resolução, o entendimento de problemas físicos. Então, nesse caso, eles desenvolveram esse algoritmo que facilitaria essa detecção de simetrias ocultas. E os autores chegam à conclusão que o algoritmo foi eficaz tanto na mecânica clássica quanto na relatividade, né? Agora, em relação à simetria, como que eles caracterizaram, né, a simetria, né? Seriam dados que satisfazem a equação diferencial respeitando invariância, né, hamiltonicidade e modularidade. E eles ainda falam, né, da conexão com o teorema de Nether, né, apontando que uma simetria contínua, deixando a lagrangiana invariante, corresponde a uma lei da conservação. Então, aí podemos ver o tema aplicado aí, né, nos estudos da física moderna. E aqui são os sistemas onde eles aplicaram, né? Por enquanto, o algoritmo só detecta em alguns tipos pré-determinados de sistemas, né? E aqui estão alguns dos que eles comprovaram, né, a eficácia na aplicação. E separamos ainda um outro estudo de 2020, né, de vários estudiosos de várias universidades, Princeton, Carnegie, New York, né, e eles tinham proposto, né, a utilização de redes neurais lagrangianas para a detecção de simetrias implícitas. Aí também a ideia é detectar simetrias que são difíceis de serem detectadas normalmente, mas dessa vez utilizando, né, redes neurais. Produz modelos de conservação de energia para uma variedade de tarefas, né, e eles concluem, ao final, que o modelo pode ser aplicado para gráficos de sistemas contínuos. Então, aí, né, mais uma vez, a gente reenfatizando que esse tema da conservação e simetria são temas extremamente importantes para a física e, inclusive, aumentando o seu estudo e as suas aplicações agora nos tempos modernos. E nós utilizamos, né, no trabalho um exemplo também de um tema já clássico, e aí não inovador, mas já debatido, para a gente até entender melhor a aplicação num contexto já estabelecido pela doutrina, né? E nós separamos aí a questão da dinâmica dos oceanos, né, que estaria relacionado, então, com a mecânica dos fluidos, né, e intrinsecamente conectado com as leis da conservação. A primeira coisa importante a gente a citar é que nessa dinâmica do oceano e da mecânica dos fluidos, se aplicarmos algumas leis de conservação, né, chegaremos a determinadas equações. E aí, para a gente já introduzir esse tema, então, no caso da conservação de massa, chegaríamos na equação da continuidade, que nós vamos demonstrar. No caso da conservação de energia, chegaríamos no balanço de calor e na equação das ondas. E no caso da conservação do momento, a equação de Navier-Stokes. E no caso da conservação do momento angular, a conservação da vorticidade, né? Agora, tratando especificamente do oceano, então, quais são as forças relevantes, né, do ponto de vista aí, do oceano? E são, né, poderíamos agrupar em 4 grupos principais. A primeira de todas, a gravidade, que é a mais importante. Então, nós sabemos que toda aquela massa de água no oceano, ela determina uma pressão, né? E a força que ela determina é proeminente em relação às outras forças, mas também as forças de atrito, né? E aí as forças de atrito poderiam se dizer, por exemplo, o atrito entre as partículas se deslocando na dinâmica interna do fluido, ou até mesmo atrito com o vento. Além disso, as pseudoforças, né? E aí, nesse caso, estamos falando especificamente da força de Coriolis, né? Que é a força determinada pela rotação terrestre, né? Então, na vigência do movimento, determinando uma força também sobre o oceano. E ainda outras forças importantes aí seriam a pressão atmosférica, né? E as forças seísmicas, né? Ainda em relação ao oceano, do ponto de vista conceitual, né, assim, é interessante a gente citar quais os tipos de circulação, né, que ocorrem na dinâmica dos fluidos do oceano. Então, teria a circulação geral, que seria a circulação média, né, de todo o contexto. Circulação abissal é uma circulação mais profunda.
Daí teria também uma circulação devido aos ventos, giro oceânico, né, que pode ser na forma ciclônica ou anticiclônica, correntes de fronteira, né, que estariam mais relacionadas à costa, vórtices de mesoescala e esses squirt jets que são longas, finas e perpendiculares à costa. E em relação aos tipos de onda, né, teriam algumas ondas que poderiam ser citadas, ondas planetárias, ondas de superfície, a onda de superfície que eventualmente a gente enxerga quando ela estoura na costa, né, as ondas internas, tsunamis, correntes de maré e ondas de borda, né? Então, aí, alguma coisa da dinâmica oceânica. Primeiramente, vamos citar aí a questão da conservação de massa e sal, né, no oceano. E aí, qual é a dinâmica, né? Então, nós temos água caindo, né, precipitação, evaporação, água saindo, e também água saindo no sumidouro e água entrando pela entrada, né? Então, tem todo esse fluxo. Mas, basicamente, a fórmula que vai definir essa conservação de forma média, que seria, né, a densidade, o volume e a salinidade inicial, seria, no caso da conservação, a densidade, volume e salinidade na situação final. Agora, nós vamos encarar o oceano, né, pegando fazendo uma abstração de uma pequena unidade, né, uma pequena unidade diária, né, de ínfima dimensão, né, e aí nós estaríamos frente à questão da derivada total, né? Então, aqui estaria representado, né, essa área ínfima, né, onde estaríamos estudando como forma de generalizar posteriormente, né? E aí, nessa abstração, a gente teria uma quantidade de material de água, né? Uma quantidade de água entrando por essa área ínfima e depois uma quantidade saindo, né? E a fórmula que demonstra isso, né, que está nesse contexto da derivada total, é que essa quantidade de saída é a quantidade de entrada, mais um del Q, del T, relacionado a uma variação do tempo, e um del Q, del X, de uma variação aqui do X, né, que está representado. Aí, após esse procedimento, então, a gente poderia definir a taxa de mudança da quantidade Q em um determinado volume, né? Primeiramente, nós vamos utilizar isso no eixo Y, né? Então, seria a derivada total de Q em relação a T, né? Seria a subtração da quantidade de saída menos a quantidade de entrada sobre uma variação do tempo, e isso seria del Q, del T, mais del Q, del X, a variação de x, variação de t. Só que essa variação de x, variação de t é a velocidade, né, que a gente aqui está chamando de u. Então, dq dt fica del q, del t, mais u del q, del x. E, generalizando para 3 dimensões, teríamos essa equação. E depois aqui ela representada aqui com o uso do operador del, né, em 3 dimensões. E aí vamos para a equação do momento, né? Nós estamos avançando, nós vamos entender por que a gente fez as definições para depois chegar na conclusão. A equação do momento, então, como é que ela se configuraria, né? A segunda lei de Newton realiza uma alteração do momento de uma massa fluida devido a uma força, né? Então, o que nós teríamos aí, né? ddt de mv é igual a força, né? Utilizando a segunda lei de Newton. Agora, é possível pegarmos o termo massa, né, e passar aqui dividindo, né, e chegar numa força por unidade de massa, né? Então, seria dv dt é igual a F sobre m, é a força sobre unidade de massa. E aí, sem fazer a derivação, né, levando em conta aquilo que a gente já discutiu de quais são as forças importantes no oceano, nós teríamos dv dt, né, seria igual a menos 1 sobre ρ, o operador P, e isso aqui nós estamos falando da vertente da pressão, né? Então, essa é a força relativa à pressão. Depois nós teríamos
o segmento, né, relativo à força de Coriolis, que seria esse menos 2 ômega rotacional V, depois a gravidade, e, por último, as forças de atrito, aqui poderiam ser várias as forças de atrito aí. E aí, fazendo essa derivação dessa equação, chegaríamos nessas equações que são as chamadas equação do momento, aí na questão do oceano. O primeiro a ter demonstrado essas equações foi Euler, né? Euler demonstrou ela e ela é muito utilizada aí na oceanografia. Esse, inclusive, aqui, em relação a esse segmento, e poderia se suprimir isso na dinâmica atmosférica, quando não está usando instrumentos de medição relacionados à gravidade, tudo porque o fator gravidade é muito maior do que esse fator aqui. Esse φ, inclusive, é a latitude. E agora vamos para a conservação de massa, né? A equação da continuidade. A gente fez esses passos para entender como que é o processo, chegar nas equações. Agora, na conservação de massa, nós vamos, de novo, né, abstrair uma pequena unidade aqui de volume, né, no caso, onde teríamos uma quantidade passando aqui por essa unidade de volume, com uma determinada densidade, e uma determinada densidade e um determinado volume. Não, e uma determinada velocidade, né? Uma determinada velocidade, essa primeira, e um determinado densidade. Aí, na saída, nós teríamos a velocidade e mais uma variação, e nós teríamos uma densidade e mais uma variação. Na entrada, então, seria a densidade vezes a velocidade, mais uma variação em z e y, porque nós estamos tratando do eixo x, né? Então, pode aquela quantidade ela pode se desviar, nesse caso, para a direita e para a esquerda, e de cima para baixo, mas nós estamos tratando do eixo x. E na saída, seria ρ e uma variação de ρ, mais u, né, que é a velocidade, mais uma variação de u. E isso com uma variação também de z e y, né, como a gente falou, a mesma situação. Então, aí chegaríamos na questão do fluxo de massa, que seria a massa saindo, que a gente falou, menos a massa entrando. E aí, essa subtração, vamos chegar nessa fórmula aqui, né? Rho del U mais U del Rho, né? Mais del Rho mais del U, e nas variações Z e Y. Só que, né, essa variação da velocidade, né, que é o del U, del X, com uma variação do espaço, né, X, e a variação aqui da densidade, del Rho, del X, com a variação no eixo X. Então, aplicando, né, esses termos, chegaríamos a essa equação, né, final, sendo que essa variação x ela é muito pequena, ela tenderia a zero, então acabaria com esse fator, né? Então ficaríamos aqui como del ρu, né, densidade e velocidade, sobre del x nas variações x, y, z. E aí chegamos chegamos a essa equação, né, que já tínhamos definido aqui na página anterior, é a mesma, só que, generalizando para as três dimensões, para as três coordenadas, chegaríamos a essa equação. E aí o fluxo de massa ele precisa ser balanceado por uma alteração da massa dentro do volume, que é esse fator, e aí chegaremos que a conservação de massa requer, né, del Rho, del T, né, mais del Rho por del X, d ρv sobre del y, del Rho ômega, né, sobre del z. Isso é igual a zero, né, porque estamos frente à conservação. E aí, né, é possível pegar essa equação que chegamos aqui e, expandindo pela derivada do produto e reagrupando, chegar a essa equação, sendo que
esses últimos fatores aqui, nós já tínhamos visto que, na demonstração da derivada total, que é o dp sobre dt, né? Então, portanto, poderíamos chegar nessa equação final aqui da continuidade. Uma equação muito importante, né? Na física e na dinâmica dos oceanos. Lembrando que também essa equação, né, essa equação foi preliminarmente definida por Euler, né, nessa vertente, e também por Navier, né? Então, por isso que também é chamada equação de Navier-Stokes, né, durante todo esse procedimento. E para finalizar, nós vamos falar sobre a aproximação de Boussinesq, né, que é muito importante, porque tomando as aproximações de Boussinesq, chegaríamos a considerar o fluxo oceânico como incompressível. E quais são as características para ocorrer a aproximação de Boussinesq? Então, a velocidade tem que ser muito menor que a velocidade do som, né? Assim não altera a densidade. As velocidades de fase das ondas, elas também têm que ser muito menor que a velocidade do som. E a escala vertical de movimento, ela tem que ser bem menor do que a velocidade do som ao quadrado sobre g. E fazendo todas essas aproximações, teríamos um fluxo incompressível. Mas o que implica o fluxo incompressível, né? Considerando o fluxo incompressível, poderíamos utilizar o coeficiente de compressibilidade, e no caso do mar incompressível é igual a zero. Então, esse fator, né, 1 sobre V dV dt, é igual a zero. Então, chegaríamos, né, aplicando isso na última equação que nós vimos que a equação da continuidade para líquido incompressível, ela finaliza como del x mais del v del y mais del ômega del z é igual a zero, né? Essa é a equação final aí da continuidade para líquido incompressível, sendo uma aplicação aí, né, da teoria que nós acabamos de aplicar. E para concluir, então, gostaríamos de ressaltar, né, que as leis de simetria e conservação de momento e massa são conceitos nucleares na física e imprescindíveis para a compreensão do mundo natural, né? Qualquer lei da simetria e da conservação, né, e isso ela permite simplificar problemas físicos, facilitar os cálculos e muitas vezes permitir o entendimento em situações que seriam impossíveis, né, se não adotássemos aí e não detectássemos simetrias e conservações. Utilizando-se a análise de simetria, poder-se-ia viabilizar a compreensão de fluidos, né, ferramenta de grande valia em áreas como a oceanografia. E agora, na vertente moderna, né, esse segundo fator foi aquilo que nós demonstramos com a aplicação aí no oceano. E, por fim, nós gostaríamos de enfatizar que no mundo atual, né, com os métodos novos, né, métodos computacionais de tecnologia da informação, tem viabilizado avanços profundos em relação a esses conceitos, né, e sendo ainda de grande potencial para as novas descobertas, né, em toda essa área do campo da simetria, né, como nós vimos, né, com alguns exemplos, por exemplo, em redes neurais, em algoritmos de machine learning, né? Então, tudo isso tende a avançar nos próximos tempos. Então, era basicamente isso que gostaríamos de apresentar e agradecemos muito pela oportunidade. Obrigado. E aqui a nossa bibliografia para finalizar.